Batista em Parque Eldorado para o pastor Ailton Bezerra, e nesses 19 anos ele tem estado lá junto com essa igreja. Ele era um jovem rapaz com 24 anos, casado com a irmã Jerusa, e chegava ali no Parque Eldorado, num desafio grande, e tudo que a gente pôde fazer ali para honrar ele na chegada, como que foi bom fazer isso. E quero também, diante de todos os meus amigos, que são seus amigos também, agradecer pela honra, como você me tratou também, nesse tempo todo, inclusive, né, naquela dificuldade inicial que existia ali, como que foi bom ter essa convergência mesmo. Tá? E hoje o pastor Ailton, ele, depois que foi para o Parque Eldorado, ele gerou então 3 filhas, né? São 3 jovens, uma é a Ana Caroline, a outra que é a Emanuele, que ela precisa muito das nossas orações, porque ela tem um problema pulmonar, onde ela precisa todo mês tomar uma injeção vacina que custa R$ 9.000 por mês, né, e que nem sempre é fácil de conseguir isso pelo SUS. E tem a mais novinha, que é a Pietra, né? São as 3 bênçãos que Deus deu a ele e a irmã Jerusa nesse tempo. E pastor Ailton, eu me lembro bem, quando a gente foi fazer o primeiro contato, né? Era uma loja de bateria, lá dentro da Vila Operária, lá em Duque de Caxias, perto ali ao cemitério do Tanque do Alil. Ele estava ali congregando, lá na igreja do pastor André Romualdo de Assis, que hoje é missionário da nossa Junta de Missões Estaduais. E ele sai dali para pastorear, e como é bom ver o seu progresso. Porque ele tinha aquela formação ali em teologia, e Deus, então, depois disso, deu a ele várias outras formações, filosofia, psicanálise, jornalista. É uma pessoa que escreve, já são 8 livros ou 9? 20 livros, olha só, irmãos, 20 livros. Alguém lá da Baixada Fluminense, lá de Duque de Caxias. Alguém que tem falado não só no Rio, mas em outros estados também. Mas, sobretudo, o que me encanta no Ailton é que ele não perdeu a essência, né? É aquele homem de Deus, aquele homem que tem a Baixada Fluminense, né, nas suas veias, e que em todo tempo que ele precisa falar de Deus, as oportunidades que Deus tem aberto para ele, é sempre com muita ousadia, com muita clareza. E eu espero que todos vocês aqui nessa manhã possam estar com o seu coração aberto para ouvir Deus através da vida dele, que tem inclusive abençoado a própria Convenção Batista Fluminense, né, porque onde está hoje a primeira igreja batista em Parque Eldorado, ali a gente precisou tomar alguns terrenos ali, acho que foram 5 terrenos naquela época, antes que o tráfico pegasse, né? E louvo a Deus, né, porque ali hoje tem uma capela mortuária, ali tem uma gráfica, ali tem tantas coisas, progrediu para a honra e glória do Senhor, e ele tem sido útil realmente para o nosso Deus. Então eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, e aí sim, eu vou pedir ao pastor Antônio Júlio, que seja essa voz de oração, colocando diante de Deus a vida do pastor Ailton Bezerra, para que Deus o use poderosamente para falar conosco nessa manhã. Pai, nós te exaltamos por tua bondade, por tua misericórdia e pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do teu nome nessa manhã. Queremos te dar graças pela vida desse amigo tão especial, sua esposa, suas filhas, a Igreja Batista do Parque Eldorado. Te agradecemos pelo seu ministério, que é tão abençoador. E agora, quando vamos ouvi-lo, Senhor, usa o pastor Ailton como tu tens usado em tantos lugares, para a glória do teu nome e a edificação da tua igreja. Mas, Deus, como os teus servos, tua palavra diz que nós podemos pedir, e o Senhor responde quando é da sua vontade. E humildemente, Senhor, nós queremos pedir a cura da sua filha. Tua palavra diz que o Senhor cura as enfermidades. E nós colocamos a vida da pequena em tuas mãos, a fim, Senhor, de que ela não precise retornar para fazer essa medicação. E este milagre que o Senhor
irá fazer, se esta for a tua vontade, servirá para a honra e a glória do teu nome. Enquanto vida tiver, louvaremos o teu nome pela cura da filha do teu servo. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ele falou. Queridos, bom dia a todos, graça e paz. Eu vou dizer, como dizia o reverendo Paulo César Lima, amigo que estava sempre nos debates da rádio, é um prazer inenarrável estar aqui. Sobretudo o pastor Marcos Lopes, falei para ele, quase me faz chorar. Na verdade, 12 de 7 de julho de 2004, com 24 anos eu assumia a primeira igreja batista em Parque Dourado. Pastor Marcos fez um excelente trabalho. Deixou uma igreja com todos aqueles terrenos, faltava pouquinha coisa para pagar. E eu quero fazer aqui um jus à sua pessoa, pastor Marcos, no sentido que se preocupou em deixar na conta da igreja um valor, preocupado se a igreja conseguir pagar a ajuda ministerial. E todos os meses ele me ligava, e aí, a igreja conseguiu? Lembra disso? A igreja conseguiu? A igreja conseguiu? A igreja conseguiu? E depois, quando o pastor Marcos voltou lá, que já estava na segunda ampliação do templo, o pastor Marcos botou um sorriso de cá a cá, uma alegria exuberante, que todos na igreja contemplaram isso e viram a alegria do irmão, celebrando a vitória daquela igreja e daquele povo. Parque Dourado é em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. A igreja não está em Santa Cruz da Serra, do outro lado, onde é o centro, mas do lado quem vai para Xerém. E ali o pessoal cortava muito, não sei quantos colegas conhecem. E ali foi desenvolvido diversos trabalhos. Então, o pastor Marcos foi um canal de Deus, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pregando na igreja que eu era membro. E, enfim, tem sido um amigo. E tem muitos amigos aqui, eu poderia citar muitos amigos. Antônio Júnior é um amigo, gente boníssima. Vi ali a pastora Raquel, ela nem sabia que era eu. Tem muita gente que nem sabe que eu tenho sido assim por trás de muita coisa, abençoando. Pastor Hamilton Vargas, cadê ele? Ficamos lá umas 3 semanas naquele gabinete, ele me dando a honra da sua presença. Ainda me convidou para ir para a casa dele comer churrasco, eu não fui. Não pude ir. Eu pude trabalhar com o pastor Hamilton também um período ali. E Neemias, cadê o Neemias? Neemias também teve uma dobradinha na Rádio 93 comigo. Foi ou não foi, guerreiro? Enfim, estou vendo ali o pastor Rodrigo Muniz. Fica de pé aí, pastor Rodrigo. Fica de pé. Tem feito um excelente trabalho ali na Igreja da Prata, Seminário Teológico Belfor Rochense. Trabalhamos juntos. Pastor Sena, André Sena, homem de Deus. Eu poderia citar tantos homens aqui. Muita gente está aqui. Lá de Caxias, tem ali o Eliseu, o pastor Érico, enfim. Pastor Alberto de Xerém, que está aqui comigo, veio comigo. Bruno, cadê Bruno? Bruno, não, Bruno. O Moura, cadê o Moura? Tá aí ou sumiu? O Bruno Moura chegamos atrasado por causa dele, a culpa é toda dele. Ele não, meu Deus. Pastor Gerson, eu quero agradecer o Bruno por ter proporcionado o cajado amigo, porque eu não via Gerson já tinha um tempo, e aí Bruno me convidou para falar no cajado amigo, e o Gerson, então, fizemos contato, relembramos a memória da nossa amizade. Gerson, que era de Moquetá, excelente jogador de futebol, psicólogo, e pastoreava a PIB de Búzios. Fui em Búzios gravar na época da TV Boas Novas, e foi uma bênção. Então, assim, poderia citar tanta gente aqui, e se eu for ficar olhando, tem muita gente de Deus e abençoada. Então, eu quero agradecer a ordem, ao pastor Marcos Lopes pelo grande convite. Quero agradecer a todos, e eu poderia citar inúmeros irmãos que estão aqui, pastores. Me desculpa não ter citado todos os nomes aqui presentes, mas é uma alegria muito grande poder estar aqui. Antes de começar a pregar e trazer a mensagem, eu gostaria de apresentar para você, acho que está ali, não sei se está... está aqui, ó. Aquilo ali é a minha família, que o pastor Marcos citou. Ana Carolina, 17 anos. Emanuele Vitória, tem 7 anos, é aquela ali, ó, a gente chama de cantora e missionária. Emanuele Vitória, como o pastor Marcos falou, eu vou contar aqui um testemunho. Eu não sei se o pastor de Petrópolis está aqui, o Robson. Robson está aí? Não está não, né?
Eu sei que na semana do acampamento, a primeira semana de maio, eu estava com a Emanuela internada, pastor Marcos me ligou e falou, estamos aqui orando pela tua vida e pela tua filha. E ela ficou internada de novo agora, recentemente. E o Robson foi um instrumento de Deus. Ali está a foto daquele trabalho que a gente faz. A gente tem feito Bíblia, fizemos para a igreja do Antônio Júnior, que ela não é a tua não, Antônio, é de outra igreja. A tua está lá em cima. Estamos fazendo agora da igreja de... Pastor, não sei se está aí, o pastor de... Ali onde tem um sítio sossego, como é que é o nome mesmo, aquele lugar ali? Casimiro de Abril, a PIB de Casimiro, o pastor está aí? Pastor Rafael e o pastor Benedito. A gente tem feito esse trabalho, acho que tem mais coisa aí, onde é que aponta aqui? Aí, ali ó, é a nossa igreja, a parte interna hoje do templo. Esse aqui é um seminário que a gente tem feito por aí. Eu quero também oferecer a você, colega pastor, não só nessa editora nossa gráfica, mas também, não só a Bíblia, mas também o seminário de saúde emocional. Vocês viram que eu tenho 3 filhas. Então, se você faz alguma coisa com a gente, você está me ajudando a levar o leite para aquelas meninas, amém? Então, está aí. E esse seminário, o pastor Rodrigo fez um excelente trabalho ali da Prata, foi uma experiência extraordinária, e muitos outros colegas, até em São Paulo, como foi citado pelo pastor Marcos. Eu acho que tem outro ali. Ok, ali é a igreja nas dimensões, né? O templo por fora, a parte interna embaixo e a parte externa lá em cima, quando teve uma obra. Ali é a Bíblia do Antônio, ali, Antônio. Tua Bíblia ficou famosa agora. Então, é bênção de Deus. Não sei se tem mais. Acho que acabou, né? Acho que é isso aí. Então, está ali a nossa família, a igreja que Deus nos permitiu estar pastoreando há 19 anos, exatamente no dia de hoje. Quero colocar à disposição dos colegas na possibilidade. Confesso a você que é muito complicado trabalhar com gráfica e editora. Eu estou repensando, mas fazendo ainda, porque as lutas são grandes. Mas também, estava até conversando com o pastor Vanderlei é presidente da Academia Evangélica de Letras. Eu fui convidado pelo Guilhermino Cunha para estar lá, e eu não fui. E aí agora o senhor é o presidente. Eu pertenço à Academia Brasileira Teológica do Rio de Janeiro, mas vai ser uma alegria, tá bom? Conhecer lá a sua academia, a qual o senhor dirige. Irmãos, eu trouxe alguns livros, e eu tenho uma novidade, pastores que quiserem, tá? Aproveitar esse momento aqui importante. A BV Books está ali embaixo com algumas bíblias, com alguns livros meus. Hoje, a BV Books está patrocinando o nosso programa, o que a Bíblia diz. Então, lá tem um QR Code na tela, você põe o celular e tem um desconto já considerável para aquela Bíblia. Tem lá o texto literal, a Bíblia King James, está tudo ali. Então, tem algumas Bíblias, está lá com o Tiago, está o pastor Genilson. Eu trouxe alguns livros, eu vou apresentar rapidamente, tá bom? Eu acho importante os irmãos também conhecerem. Eu trouxe esse aqui. Opa, Jesus. Pediu o Antônio, me ajuda aqui, Antônio. Vamos lá. Esse aqui é lançamento, Casamento Sustentável é Possível. Esse livro eu estou lançando agora, no dia 27, estarei lançando na Falarge, na Academia Brasileira Teológica de Letras do Rio de Janeiro. Então, esse aqui, Casamento Sustentável. Esse aqui, Apocalipse, uma viagem na história, foi 2 debates na Melodia, junto com Dinaldo de Carvalho, 2 sábados seguidos, a gente fazendo uma parte histórica do Apocalipse. Esse aqui é o que mais vende para adolescente e jovem. A gente vive uma crise de identidade muito grande hoje nas igrejas. Esse aqui, aborto, homossexualismo, pena de morte, suicídio, o que a Bíblia diz? Esse pequenininho. Esse aqui, batalha espiritual, anjos, demônios, depressão, possessão, opressão, o que a Bíblia diz? E esse aqui, reencarnação, vida após a morte. Então, os adolescentes gostam muito desse trio aqui. Se você puder levar, tá bom? Esse é mais um de família, a bênção da família de geração em geração. Eu não trouxe todos, né? E esse aqui eu fui a São Paulo, o batismo com o Espírito Santo, uma perspectiva reformada, histórica e contemporânea, tá? Podendo ali em São Paulo ajudar o nosso colega, amigo, Jorge da Paz, que é o pastor da Primeira Igreja Batista Oval da Cruz. Esse aqui é o Saúde Emocional, é o material que a gente usa no seminário. Se você quiser conhecer para levar para a sua igreja, esse é o material que a gente usa no seminário de saúde emocional. Nós temos muitas pessoas sofrendo com problemas de ordem emocional. Vou pedir ao pastor Alberto, PIB de Xerém, para vir aqui. Vem cá, pastor.
eu vou entregar aqui ao pastor Alberto, tá bom? Vou deixar ali com ele, e também vou depois presentear ali os presidentes, tá? Que eu não trouxe para cá na correria, vou presentear o pastor, assim representando todo mundo, o pastor Marcos, pastor Vanderlei e o nosso executivo, tá bom? Tá perdoado? Não dá para presentear todo mundo, tá bom? E também é um prazer estar contigo aqui. Estive lá na primeira centenário, também foi uma bênção. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Me desculpe, irmãos, tomar o tempo falando sobre essas coisas, mas eu acho que é importante falar. Assim como a Raquel faz aquele trabalho ainda, missionário? Agora deu uma parada. Raquel me ligou e nem sabia que era eu, né, Raquel? Foi o pastor Antônio Marcos, que dirige os homens. Então, e Raquel, foi um prazer te servir naquele projeto, tá bom? Amém? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 13. E aí o pastor Marcos falou um pouco sobre Emanuele. Emanuele, o tratamento é R$9.000 por mês, não tem na tabela do SUS, só tem com 17 anos, ela tem 7 anos. Aí a gente processou o plano de saúde e agora está saindo a primeira dose ainda, está uma briga violenta, tá? Eu tive que acionar o pastor Vanderlei, diversas pessoas, contatos para poder resolver, minorar o problema. E aí, através de uma autoridade de Deus na terra, foi mais ou menos resolvido. Então, eu peço aos colegas que orem, porque já são 17 internações e cada uma dessas a gente fica em crise. E eu agradeço ao pastor Robson, porque eu estava lá em Petrópolis, ele me abençoou. Eu fiz um planejamento naquele dia. Meu planejamento naquele dia, e eu fiquei questionando a Deus. Eu quero dar esse testemunho antes de ler o texto com você em pé. Eu fiz um questionamento, porque naquele dia eu ia para uma reunião 9 da manhã, porque teria a cerimônia de posse, a qual o pastor Marcos esteve presente, na OAB de Duque de Caxias, e eu tomaria posse na comissão do direito religioso. E eu iria para uma reunião para saber como seria a solenidade. Depois dali eu iria participar de um programa na TV Metropolitana. Depois dali eu almoçaria com a minha mãe. Depois dali eu iria para Morabim, que está construindo um templo. E depois dali eu ia para o Casado para Sempre, estudar, aprender, com um pastor que estava lá me ensinando para nós. Nada disso aconteceu. Acordei de manhã para ir para o hospital, internei minha filha 00:30. Meio-dia o pastor Robson passou. Ele é sempre brincalhão, lá de Petrópolis, sabe quem é? Um de óculos, gente boa pra caramba. E ele falou, rapaz, e aí eu falei, estou na tua cidade, você está em Rio Bonito? Aí ele falou, não, rapaz, passei por você agora, você está totalmente, Cezão, homem de Deus, você está totalmente isolado, você está desolado. O que eu falei? Minha filha está internada. O que você precisar? E eu estava questionando ao Senhor, falando, Senhor, será que isso que eu ia fazer é para a tua glória? Para que essa reunião? Para que ir nesses lugares? Será que não é meu filho ficar dentro da igreja, quietinho na minha? Por que eu tenho que ir lá nisso? Por que eu tenho que me envolver com isso? Será que isso não é vaidade da minha cabeça? Não é palhaçada da minha parte? Será que o Senhor não quer que eu fique lá na minha igreja? Para que ir lá naquele programa? E eu questionando a Deus, e ele me ligou sem saber de nada, e ele falou assim, pastor Ailton Bezerra, preste atenção no que eu vou te falar, tudo que você ia fazer hoje é para a glória de Deus. Tudo que você ia fazer, Deus está com você e está cuidando da sua família. Eu comecei a chorar, porque eu comecei a entender, se você está aqui, como está, fazendo o que está, é porque Deus é contigo. Se você está naquela igreja, na posição que está, porque Deus é com você. Deus te deu dons, te deu talentos, e Ele vai continuar usando você para a honra e glória do seu nome. É muito difícil passar essa luta. Quem passa a luta com filho sabe do que eu estou falando. Inclusive, se algum colega tem luta de enfermidade com filho ou filho ou neto, levante a mão, por favor, que nós vamos orar. Muito bem, mais uma vez. É muito difícil. Se fosse um problema que a gente vai no médico e já resolve, mas não é assim. É sempre complicado. Então, que Deus tenha misericórdia. E Deus usou aquele homem de Deus, como usou o pastor Marcos para me ligar e dizer que estava orando por mim. E às vezes a gente precisa disso, de pessoas que falem que estão orando pela gente de verdade, que se preocupe com a gente de verdade. E o Marcos não ligou uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. O Marcos ficou me ligando insistentemente. Ainda deu orientações de como resolver o problema. Então eu estou falando aqui na frente dele, porque a gente tem que aprender a honrar na frente. Amém, irmãos? Pai querido, nós queremos te agradecer pela grande oportunidade de estarmos aqui essa manhã, junto, Deus, com a Convenção Batista Fluminense, a Ordem de Pastores. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, da Associação Caxiense, Norte Caxiense, Belfor Rochense, Guaçuana, que são da Baixada. Estão aqui, ó Deus,
juntos, unidos, para celebrar o Teu nome. Obrigado pelo santo privilégio que nos dá de estarmos juntos, ó Pai. E a minha oração é que Tu fale ao nosso coração, e eu oro mais uma vez pedindo isso ao Senhor, pela Tua santa palavra. Amém. Atos capítulo 13, versículo 36 apenas. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Você pode repetir? Vamos lá? Muito bem. Vamos repetir então nessa versão aqui atualizada? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Vamos declarar mais uma vez antes de sentar? És fiel em todo o tempo? Vamos lá? És fiel em todo tempo Tu és tão bom. Mais uma vez, para terminar. És fiel em todo tempo. Amém. Só pode sentar. Cezão me emocionou, Cezão, com aquele macarrão. Eu nunca vi um negão chorar. E ele chorou depois de fazer aquele macarrão. Ah, essa está aqui? Não. Tive vontade de estar dando aula no mestrado lá. Uma alegria. Meus irmãos, é muita gente boa aqui. Meu Deus, tem muita gente de Deus aqui. Glória a Deus. Pastor Felipe, lá do canto, não é isso? Você também me ligou na última hora do segundo, não foi? Chegamos juntos. Falar sobre convergência, unindo gerações, é preciso falar da sociedade, que vem sofrendo transformações velozmente à luz da história. A nossa sociedade, ela vem passando por transformações e deformações de valores e caráter. As personalidades têm sido transformadas. Quando se pensa em convergência no aspecto social, nós vemos que o mundo passou por fases e conhecemos um período como modernidade, que foi marcado pela Revolução Industrial, como resultado do Iluminismo, onde o homem agora do campo foi para a cidade. Isso mexeu completamente com a estrutura familiar. O homem que estava mais dentro de casa, pacato, ele agora precisava ir para a cidade. Essa parte da modernidade mexeu sim com a sociedade, mas o movimento pós-moderno, esse sim, abalou todas as estruturas. A característica de uma sociedade fundamentada no individualismo, uma sociedade se converteu em algo atemporal ou temporal, instável. Os relacionamentos se tornaram superficiais. Coisas passaram a ter mais valor do que pessoas. Nas nossas igrejas, parece que o pastor perdeu o valor. Pessoas vão embora sem dar tchau, simplesmente somem, desaparecem. E como você e eu não é profissional do púlpito, então nós temos sentimentos. Alguém morre, você sente. Alguém nasce, você sente. Alguém faz aniversário, você sente. Porque você e eu somos seres humanos. Ser pastor batista é ser pastor de verdade. Não estou puxando sardinha nem sendo demagógico. A nossa denominação vive uma esfera espiritual que talvez nós não nos atentamos para ela. Conseguimos viver num governo chamado democrático, ou seja, congregacional. Governo este que nos faz ter a livre expressão do pensamento. Não importa se somos arminianos, calvinistas.
Não importa se somos amilenista, pré-milenista, pós-milenista, somos batista. A nossa convergência está em Cristo Jesus. E como é lindo saber que a Igreja Batista no país se mantém. Eu faço parte de uma equipe, ou melhor, de uma equipe de pastores que tem caráter, que tem família e que honram a sua casa. Tenho convicção plena do que falo. A nossa psicologia é formada dentro das faculdades teológicas, onde o nosso caráter não foi deformado, ainda que nesse tempo o mundo passa por essas transformações. Bauman chamou a sociedade dessa característica de uma sociedade líquida. Líquida, onde os relacionamentos são superficiais. Como foi bom receber uma ligação. A gente brinca e tem que brincar, mas tem hora séria. E às vezes nós não conseguimos entender a dor do outro. Agora, um perigo que acontece conosco, pastor Marcos, e eu vou falar isso aqui, é a institucionalização demasiada. Essa institucionalização demasiada acaba indo para as relações. E se ela vai para as relações, então eu mato você em nome daquilo que estou fazendo. E essa não é a vontade de Deus. Essa sociedade está nos influenciando. A grande verdade é que Mateus 24:12, no sermão escatológico de Jesus, você conhece muito bem, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Que bom que a nossa prerrogativa batista não é a prerrogativa de dons espirituais para demonstrar que somos homens de Deus. Que bom saber que a nossa prerrogativa está baseada no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, pelos seus frutos os conhecereis. E o nosso fruto, pelo menos o que eu tenho percebido, é o fruto do caráter. A maioria dos pastores lutam muito, ganham pouco, se sacrificam para levar o melhor para as suas ovelhas. A maioria dos pastores não tem um plano de saúde. A maioria dos pastores tem lutado por demais para manter a sua casa. Como é difícil ser pastor nesse tempo. Eu lembro que o pastor Weber Silva, que está ali, não está? Weber Silva? Ele falou lá no Rio Bonito, eu nunca esqueci disso. Ele pregando disse, olha, teve um tempo na igreja, eu não vou lembrar a totalidade da fala do Weber, mas ele disse o seguinte, teve um período na nossa igreja que as pessoas chegavam arrebentadas com 30 anos. Lembra disso, Weber? Depois com 28 anos. Meus pastores, daqui a um tempo, será com 5, 6 anos. Chegamos a esse tempo, pastor Weber. Fui pregar em São Paulo, pena que o Jorge não está aqui, ele não pôde vir. Ele está no Rio, mas não pôde vir. Meus irmãos, na hora daquele convite da graça, diversas pessoas vieram à frente. Diversas meninas foram sexualmente abusadas. Realidade vivida hoje. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, mesmo não sendo uma carta escatológica, a carta pastoral a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, pegaremos um tempo difícil. Homens amantes de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, amigo da iniquidade, desafeiçoados, implacáveis. Que coisa terrível. Por isso que convergir uma geração não é fácil. É perpassar a modernidade, pós-modernidade, e como já diziam alguns sociólogos, é a transmodernidade. E aí vem esse texto de Atos 13. E pastor, talvez você é teólogo, e nós somos bons nisso. Eu acho que talvez o nosso problema de batismo é que a gente é bom demais. Amém ou não? Nós somos bons. A verdade é essa, você é bom. Se você abrir aqui o teu currículo, tua biografia, você é bom. Contudo, entretanto, todos estamos na mesma luta, na mesma guerra, lidando com demandas emocionais, financeiras, espirituais. 19 anos de ministério pastoral, cheguei com 24 anos. Nos primeiros 3 anos, pastor Marco, a chapa esquentou, como diz a juventude. E se eu não tivesse, mesmo novo, uma percepção do mundo espiritual, eu estaria perdido. Eu lutaria contra pessoas. Mas a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades. Bom, nesse texto de Atos 13, Lucas relata uma pregação de Paulo, um discurso de Paulo. Na primeira viagem missionária, Paulo vai discursar. E Paulo diz, e Lucas registra,
que na verdade, porque Paulo começa lá no Egito para chegar, para convergir em Cristo, da teologia veterotestamentária, teologia neotestamentária, mas o foco é Cristo. E aí Paulo diz, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, talvez aqui a dificuldade, conforme o desígnio de Deus. Como dizia, salvo engano, John Stott ou outro escritor, o verdadeiro pregador deve ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, para pegar a cena antiga e saber aplicar a cena moderna, saber situar no tempo, na história e no espaço. Muitas das vezes, não é crítica a ninguém, tá? Mas muitas vezes estão preocupados se vai cantar ou não um cantor cristão. Pelo amor de Deus, isso é bobagem. Pelo menos eu canto, não tem nenhum problema, eu gosto de cantar. Eu acho essa questão pragmática é bobagem. Como foi dito, o que vale é a essência. Lutero vai dizer que a enologia da igreja reflete a sua teologia. E tudo isso tem influenciado até as nossas canções. Esse texto citado por Paulo em seu primeiro testemunho, pregado ao ser escolhido por Deus através da igreja, que orou, que jejuou, e o Espírito Santo falou à igreja, separai a Saulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Paulo encontra seu primeiro desafio, Elimas o mágico. No Brasil está cheio de mágico. No Brasil está cheio de gente fazendo magia no púlpito em nome de Deus. E nós não podemos ceder isso. Não precisamos disso. O animismo tomou conta da TV brasileira evangélica. Dá poderes animados a coisas inanimadas. Quem começa a orar com um copo de água no Brasil é Alziro Jalu, fundador da Legião da Boa Vontade. Não tem nada a ver com Cristo nem com o Evangelho. Você sabe disso. Paulo encontra essa dificuldade. No testemunho de Paulo aos irmãos de Antioquia, nasce esse texto. E ele faz com que tudo venha convergir em Jesus. Na síntese paulina do texto, irmãos, o Paulo, ele vai então começar lá no Egito. E ele chega em Cristo. Culmina em Cristo. Quando ele cita Davi, ele revela 3 verdades, entre tantas que vão fazer parte do seu arcabouço teológico, que compõe sua teologia pastoral. Resumindo, que o ministério pastoral deve convergir em Jesus. Por isso, nossas opiniões ou visões ministeriais não são maiores do que nos une. Vou repetir. Por isso, nossa visão ministerial, nossas opiniões, nossas conjecturas teológicas não são maiores do que nos une. Quando Paulo cita Davi, olha que coisa linda, ele cita na sua palavra, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. No versículo 22, tendo tirado a este, levantou o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé. Porque todo mundo tem um pai, todos nós saímos de uma família. Segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Paulo destaca que Davi foi segundo o coração de Deus. Mas Paulo também destaca, e a história de Davi destaca, que Davi errou onde não podia errar. Davi brincou com a sua natureza pecaminosa. Davi brincou com a sua natureza, e nós não podemos brincar com a nossa natureza, ela nos trai. Jeremias no capítulo 17, verso 9 e 10, ele vai dizer que enganoso é o coração extremamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações para dar segundo o seu proceder. Deus é aquele que anda nos nossos corações. Pastor, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a sua intenção. E se sua intenção está em Deus, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A verdade é essa. Davi errou onde não era para errar. Era costume dos reis ir para a guerra, 2 Samuel capítulo 11. Ficou no palácio de bobeira, pastor Marcos. De repente saiu, olhou e viu aquela santa mulher, me perdoa a expressão, peladona. E eu posso brincar e dizer que Davi olhou e falou assim, em nome de Yeshua, ou Jesus, está repreendido. Mas aí depois ele volta de novo, e ele olha de novo e pensa, olhando bem, e Davi brinca com a sua natureza.
Sua família sofreu amargamente. A desgraça entrou na casa de Davi. Que a desgraça não entre na nossa casa em nome de Jesus. Davi brincou. Nessa Freud tem razão. Transferência e contra-transferência. Precisamos entender um pouco da psicologia humana. Pessoas transferem para nós. Tem ovelha que vem falar contigo, Júnior, mas não está falando contigo, está falando com o pai dela. E quando o pastor não tem esse entendimento, ele começa a brigar com pessoas. Ou então vai ficar com a síndrome do outro lado do chapelão. Estão me perseguindo. Achar que todo mundo está perseguindo. E na verdade não tem ninguém te perseguindo. É só coisa meramente ficciosa da psicologia ligada à ação do inimigo para tentar nos amargar na alma. A terceira questão de Davi é que ele foi perdendo o que não podia perder. Ele perdeu a sua essência de menino de Deus. Pastor, em nome de Jesus, aqui está um pastor de 44 anos apenas. 19 anos de ministério. Já tive um derrame no joelho, fazendo obra na igreja. Nas ampliações do templo. E foi por, vamos dizer assim, por infantilidade da minha parte. Fui correr quando não era para correr. Tive um derrame no joelho. Em 2018 eu operei a praga vocal, fiquei sem falar. E naquele momento foi terrível. E o médico falou, olha, não vai falar mais direito não, cara. Quando eu entrei no consultório que eu falei, ele fala de novo. Olá, doutor, tudo bem? Fala de novo. A grande verdade é que, nessa ambiência que estou colocando aqui até agora, quero destacar que em nossa vida e ministério, sempre haverá divergência, pastor. Eu sou pastor igual você. Eu sei o que você sente. Eu sei o que é ser pastor. Não sei como eu consegui naquele tempo fazer tanta doideira de estar no gabinete, atender, visitar e fazer tantas atividades. Sempre haverá divergência. Muitas das vezes nossa vida estará em divergência com as promessas de Deus. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, mas você vê a divergência, eu não estou entendendo nada. Deus me prometeu, mas não está acontecendo nada. É o contraditório. Às vezes estamos em divergência com a nossa realidade pessoal. Você olha para você, ou se vê inferiorizado, ou se vê muito além, e aí isso gera um choque de identidade. Como David Fisher, o pastor do século 21, ele entrou em crise num dado momento da sua história ministerial. Talvez você está em divergência com a sua comunidade de fé. Você pensa uma coisa, parece que ninguém entende. Parece que nunca converge. Parece que é um Babel. Você fala uma coisa, a igreja entende outra. Gênesis capítulo 11. Enquanto que na verdade tinha que ser um Pentecoste, onde um fala uma língua e todos compreendem. Na festa de Pentecostes todo mundo entendia. A perplexidade era isso. Todo mundo falava a mesma o que, irmãos? A mesma língua. O mesmo idioma. Metaforicamente, quando um falava, todos entendiam. E quando a gente não está convergindo em Cristo, ou não convergindo com a ideia que Deus tem para nós, o que acontece? Dentro de casa você fala, o filho não entende, você fala, a mulher não entende, e ninguém se entende. Está faltando esse Pentecoste no sentido metafórico da palavra. Então eu te pergunto, amado, e pergunto para mim, o que fazer para andar em convergência com Cristo e com o meu chamado? O que fazer então? Bom, se Paulo escreveu, eu preciso me debruçar na teologia paulina e tomar posse das promessas. No capítulo 13, versículo 1, o texto vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Separai-me agora. Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado.
A primeira promessa que nós temos que nos apropriar para que a nossa vida e ministério venha convergir em Cristo, venha convergir nos sonhos que Deus nos deu, venha convergir nas promessas que Deus nos deu, venha convergir nos talentos que Deus nos deu. Eu preciso guardar no meu coração que os dons e a vocação são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Deus não tirou os dons da sua vida. Os dons que Ele te deu, quando você levantou a sua mão a Cristo, está na sua vida. Ele vai continuar usando você. Ele vai continuar usando e capacitando para a glória do seu nome. Estive num consultório, a médica surtou, jogou a toalha, falou algumas coisas. Saí dali e fui visitar o pastor Luiz, o Gitz, eu não sei quem conhece aqui. Ele pastoreia, foi sua ovelha, lá em Caxias, visitá-lo. Tinha um pastor lá, amigo dele, e o pastor começou a falar algumas coisas. Fui em outro lugar, outro pastor falou outra coisa. Deus falou ao meu coração. Não tem palavra mais poderosa na terra do que a palavra de um pai e de uma mãe sobre o filho. E eu queria pedir a você, pastor, se você puder, como diz 1 Timóteo 2,8, levantai mãos santas em todo lugar, orando, sem ira, sem animosidade. Eu queria que você fizesse isso comigo pela fé. Levante sua mão bem alto e abençoe seu filho e sua filha, onde quer que ele esteja, no nome de Jesus. Você pode fazer isso? Amém? Declara o nome dele aí. Vamos lá, vou contar até 3, você fala o nome dele ou dela. Eu tenho 3, vai ficar difícil. Vamos lá, 1, 2, 3, já! Seu filho foi abençoado agora. Irmão, ser batista é crer nas Escrituras. Eu creio na palavra que eu prego. A Bíblia diz que os dons e as vocações são irrevogáveis. Deus te capacitou como mestre, seja mestre. Deus te capacitou como pastor, que você é, seja pastor que é. Como professor, Deus te capacitou para presidir, presida. E continue, que Deus vai honrar você. Segundo, a posição foi Deus que te deu. Você pode dizer isso para o meu colega aí? A posição foi Deus que te deu. Deus te colocou na PIB de São Pedro da Aldeia. Deus te colocou. Irmãos amados, a posição foi Deus que deu. 1 Coríntios 7:20, Paulo diz, cada um fique na posição que foi o quê? Chamado. Fique na posição que Deus te chamou. Se é para escrever, escreva. Geo Belo de Azevedo, no Seminário do Sul, numa palestra, ele falou assim, pastor, você prega? Pastor, você canta? Pastor, você escreve? Pastor, o que você faz? Ninguém sabe. Muitos dos nossos sonhos serão levados para o túmulo. Com medo de quê? Usa o que Deus te deu. Deus te capacitou. E tudo é para a glória do nome do Senhor. Use, irmãos. Seja você, seja a sua essência. A grande verdade que nós precisamos entender que Deus nos deu uma posição. Deus te levará a sentar em lugares e mesas pelos teus talentos. Todavia, permanecer lá dependerá do seu comportamento. Deus nos leva a sentar em lugares. Permanecer lá dependerá do nosso comportamento. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha pouco tempo de existência é ser autêntico. Eu sou o que sou. Temos que ser o que somos. Então, se queremos ter convergência em Cristo na nossa vida ministerial, precisamos entender que Deus nos deu os dons e Ele não tirou de nós. Precisamos entender que a posição que estamos, Deus nos deu. Curiosamente, o nosso pai de missões modernas, eu sempre gosto de falar isso, Guilherme Carey, vai para a Índia, encontra aquele calvinismo absolutista, e ele bate na mesa e diz, pega o seu sapato, bate na mesa, e ele diz, não, eu vou pregar aos indianos. E ele fica 6 anos na Índia, para ganhar uma alma. Quem ficaria 6 anos? Se não tiver convicção que Deus te capacitou e que Deus te colocou ali. O cara vai embora. 6 anos para ganhar uma alma. 25 anos para ter 600 crentes biblicamente batizados. Estou falando do nosso pai de missões modernas.
Terceiro, sempre haverá desafios. Elimas o mágico foi o primeiro desafio. O segundo desafio, Paulo teve que saber lidar com a inveja dos judeus. Atos vai dizer no capítulo 13, verso 45, aqui nesse texto: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Mais à frente, os mesmos que eles fizeram. Atos 13:50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Ou seja, o Paulo teve desafios. Teve que lidar com Elimas o mágico. Você tem que lidar com a birosquinha que abriu lá em nome de igreja, chamada empresa. Você tem que lidar com aquele modismo que acontece na sua comunidade, onde você está, mas você tem que permanecer fiel. Permanecer fiel às Escrituras. Permanecer fiel ao seu chamado. A grande verdade é que Paulo soube lidar com a inveja dos judeus. Paulo não parou, Paulo não desistiu. Não desista, não pare, continue. Na verdade, o quarto atitude que nós vemos na teologia paulina, dessa convergência ministerial, é que Paulo tinha amigos. Esse é um dos segredos que Paulo tinha. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não guardei mágoa, não guardei rancor, não guardei tristezas. Muitas das vezes guardamos mágoas. Eu aprendi em PNL, na programação neurolinguística, que todo pensamento gera um sentimento, e todo sentimento gera um... Fala aí o pessoal que estudou. Tem lá um lá atrás, ó. Fala comigo aí. Todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera um comportamento. Pastor Marcos, minha filha ficou internada uma das vezes. Pressão, luta. Cheguei na igreja vazia. Aquilo me deu uma tristeza no coração. Porque nós somos seres humanos. Dentro de mim, deu a vontade, pastor, de reclamar, de chamar a atenção. Na mesma hora me veio esse pensamento neurolinguístico. E eu falei, calma aí. Se todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera um comportamento, se o pessoal já está vazio, desanimado, borocochô, se eu chegar e pá, eu vou piorar ou não? O que você acha? O que você acha, pastor? Eu ia piorar o status quo emocional da igreja? Aí eu, calma aí, não vou dar mole para o Satanás, não. Não vou fazer isso, não. Fiquei quieto. No outro culto eu voltei, Antônio, e no meu retorno, eu já chego sorrindo. Olá, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe sua vida. E no outro culto eu retorno. Olá, meus irmãos, boa noite. Poxa, que benção que você... Diga para quem está ao seu lado, que bom que você veio. A igreja voltou. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou dizer o que eu tenho aprendido. E os mais velhos que me corrijam, os mais experientes que me corrijam. Mas o problema maior da igreja, sabe quem é? É o pastor. Não sei se você concorda comigo. Somos nós que temos o microfone na mão, que podemos gerar vida ou gerar morte. Eu não posso deixar que as minhas emoções me controlem. Eu não posso deixar que as minhas emoções me façam ferir pessoas. Uma liderança patológica gera uma audiência patogênica. Eu dou aula há muitos anos também no seminário, mesmo sendo novo. Mais de 18 anos. Meus irmãos, e quando a gente tem amigo, a gente consegue sorrir mais, brincar mais. Não digo sofrer menos, mas sorrir mais. Paulo é escolhido com Barnabé, mas já tinha um cooperador chamado João Marcos. No verso 5 aqui do texto,
chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. A Bíblia fala que em Romanos, lá no capítulo 16, Paulo tinha 28 cooperadores. Paulo tinha amigo para rir. Quem fazia Paulo rir era Onesíforo. 2 Timóteo, capítulo 1, 15, 16, ele diz: Onesíforo me procurou até me encontrar, recriou comigo. E a expressão grega lá é do recreio mesmo. Pode ir lá no texto fazer a exegese da palavra. É de alegrar-se. É aquele colega que conta uma piada gospel, vamos colocar assim. Um caso engraçado que nos faz sorrir. Precisamos sorrir mais. Precisamos sorrir mais. A vida é dura. O ministério é difícil. Mas precisamos sorrir mais. E ele tinha um amigo que fazia rir, mas também tinha um amigo para a hora do choro. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim: irmãos, não ignoreis a tribulação que me sobreveio na Ásia. Ela foi acima das minhas forças. Paulo diz: eu desesperei da própria vida. Curiosamente, tem gente que ignora a luta do outro. Às vezes vai buscar uma ajuda e o outro ignora, brinca com o que não é para brincar. Aí o que você faz? Se fecha, não fala mais nada. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema da intimidade entre o marido e a mulher, porque você é pastor, mas é marido e é pai. Vai falar com quem? Então ele tinha o cara para estar com ele, porque na mesma carta, em 2 Coríntios 7:5, ele fala assim: quando eu cheguei na Macedônia, era lutas por fora, mas a pior, os embates por dentro. Quantos pastores suicidaram? Todo mundo viu isso. E por que levou pastor ao suicídio? De vez em quando, pastor, tem que ter um catarse, uma liberação das toxinas emocionais. De vez em quando tem que dar um grito, irmão. Se eu ficar só o tempo todo absorvendo, eu vou o quê? Morrer. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu fui na jubilação pastoral. Aí chegou lá, deram para o pastor, para o nosso colega, um sabonete. E para a mulher dele, um cosmético. Eu olhei aquilo, cheguei lá na igreja domingo, esse jeito que eu sou, é o modo que eu sou. Eu falei assim: irmãos, eu fui na jubilação pastoral. Depois de mais de 25 anos, deram ao pastor um sabonete e para a esposa dele um cosmético. Aí eu falei assim, ó: se vocês fizerem isso comigo, vai todo mundo para o inferno. Aí todo mundo começou a rir. Falei: irmão, se eu ficar aqui 30 anos, 40 anos, tu vem com sabonete? Traz a chave de um carro zero, paga o plano de saúde do velho. Pelo amor de Jesus, gente. Aí todo mundo rindo. Mas se isso acontecer, tem que botar em ato e pedir a Deus que o que entrar não queira tirar. Eu estou errado, gente? Tudo bem que eu falei brincando, né? Mas, ou seja, nós precisamos ser mais humanos. Precisamos chorar, chore. Precisamos abraçar mais, chorar mais. Paulo tinha um amigo para chorar, Tito. Luta por fora, temor e por dentro, Deus consola os abatidos. Me consolou com a chegada de Tito. Tito me consolou. Quanto colega aqui tem um Tito que consola? Levanta a mão assim. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Quantos colegas tem um Onesíforo que faz rir? Um cara alegre. Levanta a mão assim. Até o Vladimir. É Vladimir, não é isso? Pipe Saracuruna agora é lá de Paraíso. Muitos anos atrás, segunda com Deus, né, meu irmão? Paraíso. Meus irmãos amados, precisamos de ter amigo para rir, para chorar, mas também para orar. Paulo está com Silas, numa situação desfavorável, que vocês conhecem bem o texto. E eles vão, olham um para o outro, e aí, vamos? Ora, canta daqui, ora daí, vamos lá. E eles começam. Eu não sei se Paulo era afinado, se entendia de percepção e harmonia musical, eu não sei como eram as vozes desses homens,
se era baixo e tenor, eu não entendo. Minha esposa que rege o coral, eu não entendo nada de música. Mas eu sei de uma coisa, aquele louvor chegou no céu, e houve um terremoto naquele lugar, e as cadeias se romperam. Ele tinha amigo, porém, teve desafetos, teve conflitos com Barnabé, por causa de João Marcos. Atos 15:39 diz a Bíblia, e a expressão grega é paroxismo, tiveram uma divergência, não uma convergência, uma divergência tal que eles se separaram. E nessa divergência, diferente da convergência, Paulo vai com Silas, Barnabé some da história, só aparece depois. Só que quando Paulo continua a sua história, e aí em quinto lugar, e já concluindo, se eu quero viver tudo isso, quinto lugar, cuide das suas emoções. Podemos dizer isso, amados? Podemos dizer isso? Vamos dizer com o nosso colega? Cuide das suas emoções. Aquelas caminhadas era boa, né? Era boa, era boa. Ali o bodão. O personal está ali. Fica de pé, personal. Ó, vamos aplaudir o nosso personal, gente. Olha o personal ali. Olha, é culpa do Júnior, não é minha não, hein? O pessoal não aplaudiu não, hein? O pessoal é ruim pra caramba, hein? Aplaude o personal, gente. Ó, a culpa é dele, hein? Mas era o nosso personal da caminhada. Quanto tempo caminhando? Só Eliseu que emagreceu, né, cara? Eliseu foi abençoado. Mas vamos lá. Cuide das suas emoções. Paulo resolveu perdoar. Perdoou o jovem que cometeu o incesto na igreja. Uns dizem que não, eu fiz tem um livro que eu não trouxe, que eu faço uma exegese da segunda carta aos Coríntios, Destruindo Fortalezas, mas o curioso desse texto é que Paulo perdoou o jovem que teve uma relação com o pai. Com a mulher do próprio pai, melhor dizendo. E o Paulo fala em Coríntios 5, olha gente, eu estou indignado com vocês. Se o pecado não te indigna mais, pastor, tem alguma coisa errada. O pecado tem que nos indignar. Eu vou repetir, eu nunca vi uma denominação tão cheia do Espírito Santo como os batistas. Quem crê comigo nisso? E eu vou citar, eu citei Guilherme Cara, agora eu vou citar Nilson do Amaral Fanini. Acho que todos viram o Fanini pregar aqui. 30 minutos. Um apelo. Multidões entregando a vida a Cristo. Quem lembra disso? Billy Graham. Agora, cada um tem sua característica. Nesse tempo, Deus quer usar você. Do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, na sua característica. Paulo resolveu perdoar e ele fala uma coisa muito forte em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele chega e escreve assim para a igreja de Coríntios: a quem perdoais alguma coisa, também eu. E se tenho perdoado, eu faço na presença de Cristo, na presença de vós, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não ignoramos seus ardis. A palavra estratagema. Não ignoramos as estratégias de Satanás. Pastor, se nós não perdoarmos, não adianta pregar sobre perdão. Se tem algum colega que você tem que perdoar, perdoe. Libere o coração. Não fique com mágoa de ninguém. Perdoe e Deus vai abençoar a sua igreja poderosamente. Você vai subir no púlpito com a autoridade de Deus. Quando eu disse aqui que a voz do Pai abençoa os filhos, nesse mesmo dia Deus falou comigo: não tem voz que abençoe mais os filhos do que os pais. E Deus falou para mim: na igreja não tem ninguém que possa abençoar, a não ser o pastor da igreja. A palavra está contigo, a autoridade está contigo. Você é o líder espiritual daquela igreja. Não somos guru. Ninguém deturpe o que eu estou falando. O que eu estou dizendo, biblicamente, pelo menos no hebraico, a palavra roi, o bom de hebraico, não sei se minha pronúncia está correta, minha transliteração, o roi é o guia, aquele que dá a direção. Nós não somos guia turísticos de experiências espirituais ou emocionais. Nós somos guia que leva a pastos verdejantes. No grego, o poimene, aquele que apacenta com ternura, que cuida, que trata. Agora,
Eu nunca vi na Bíblia, a gente lê lá, né, que foi atrás da 100ª ovelha, mas ovelha perdida quer ser achada. Sim ou não? Quando a gente se perde, a gente quer ser encontrado. Deixa eu te dar uma palavra. Nós não pastoreamos clientes, nós pastoreamos ovelhas. Cliente é exigente, paga o ingresso, cobra e é chato. Ovelha obedece. As minhas ovelhas, eu lembro disso como hoje. Terceiro, pastor Marcos, muito inexperiente, naquele contexto histórico da época. E aí, inclusive as pessoas que daquela época saíram, que você sabe, foram 3 casais. A igreja no contexto nós estávamos com quase 70 pessoas, tinha saído muita gente. Irmãos, eu batizei 160 pessoas, rapidamente, no período de 3 anos, que para nós lá foi muita coisa, na nossa realidade local. Mas, hoje eu percebo que aquelas pessoas eram pessoas amáveis. Aquelas pessoas queriam lutar pela vida da igreja. E a gente precisa desses que amam a igreja. Que se você não tiver eles, no dia que você sair, entra um louco, acaba com tudo. Tem que ter os que amam a igreja. Tem que ter os que amam a denominação. Tem que ter os que amam a nossa fé. Tem que ter os que amam a nossa história. Porque se não tiver, eles acabam com a igreja. Tristemente, eu sei que tem isso. Sim ou não? Então não estou falando bobagem. Mas nós pastoreamos ovelhas. E aí no meio daquela crise um pastor me ligou e falou assim: ô Bezerra, você nunca leu João 10, 27? Claro que eu li. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço. Ele falou: então, rapaz, o princípio está aí. Quem é tua ovelha vai te ouvir, vai te compreender e vai te entender. Aí na ocasião eu cheguei no púlpito com muita graça de Deus. Falei: irmãos, boa noite, Deus abençoe a todos. Um pastor falou comigo, eu fui muito abençoado. Ele citou para mim João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna. Aquilo que o Pai me deu a mão, porque tudo a mão do Pai ninguém pode tirar. Princípio, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Quem é minha ovelha aqui, vai me ouvir, vai me compreender e vai me entender. Quem não é minha ovelha, é de outro, pode ir embora. Gente, foi uma bênção. A igreja triplicou a membresia. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar querendo segurar pessoas e consumir do outro pastor porque recebeu. A ovelha não é sua, a ovelha é do Senhor. Mas quem é a ovelha para você cuidar, ela vai te entender, vai te compreender e vai estar ao seu lado. Quem recebe essa palavra? Paulo perdoou o jovem, perdoou João Marcos. Em 2 Timóteo ele disse: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, tal. Alexandre Malteiro causou muitos males, Demas Ambano Presencial me foi embora, eu fiquei sozinho, mas me traz João Marcos, ele é útil no meu ministério. Passa na casa de Carpo, Timóteo, passa na casa de Carpo, pega a minha capa, meus livros, que eu gosto de ler, e traz os meus pergaminhos também. Inclusive Paulo investia dinheiro para mandar pergaminho para as igrejas, ele pagava do bolso, Paulo. Interessante isso. Então faz isso. Aí se Timóteo não fosse amigo de Paulo, ele ia fazer isso? Pô, calma aí, está muito exigente. Eu tenho que trazer João Marcos, eu tenho que passar na casa de Carpo, levar um monte de livro, levar pergaminho, levar a capa dele. Ninguém vê Timóteo reclamando. Timóteo era amigo de Paulo. A grande verdade, irmãos, se nós não trabalharmos isso em nós, vamos adoecer. A depressão, as doenças psicológicas ou psicopatológicas chegam com força no ministério pastoral. Terminando, se nós queremos viver uma convergência fora, temos que viver uma convergência dentro. Se eu quero viver uma convergência fora, quero convergir em Cristo fora, eu tenho que convergir em Cristo aqui dentro de mim. E para isso, eu preciso me entender, me compreender. Porque como é que eu vou compreender o outro se eu não me compreendo? Como é que eu vou entender o outro se eu não estou resolvido emocionalmente? Se eu não estou resolvido intelectualmente? Se eu não estou resolvido na minha vida? Se eu não estiver resolvido, eu vou achar que para mim crescer eu tenho que humilhar ele. Eu tenho que falar mal dele para que eu cresça. Agora, se eu estiver resolvido,
A vitória dele é a minha vitória. A bênção dele é a minha bênção. Se a igreja dele está crescendo, eu estou crescendo junto com ele. Isso não é falácia, isso é realidade. Quando nós somos resolvidos. Quando nós praticamos a convergência da eclesiologia, a eclesiologia cristocêntrica, de Coríntios capítulo 12, que Paulo fala, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Que nós possamos, em Cristo Jesus, tratar do nosso coração. Eu tenho vivido muitas lutas e não é fácil. Você não sabe se vem ou se vai, e nem o que vai acontecer. Mas eu tenho tentado trabalhar o meu emocional, para que eu possa não ferir pessoas. Um líder da igreja me chamou e falou assim: pastor, o senhor não fez uma reunião? Eu chamei ele e falei: rapaz, olha só, eu não fiz uma reunião porque eu me conheço. E eu vou falar coisas que eu não devo falar, porque eu não estou bem nesse momento, essas lutas todas. Então, se eu fizer reunião com vocês, eu vou ferir vocês desnecessariamente. Eu vou magoar vocês sem nenhum sentido. E eu não sou pastor para isso. Então, deixa o seu pastor ficar mais tranquilo, e aí nós vamos então nos reunir. Depois a gente vê essa parte institucional. Primeiro vamos tratar aqui do nosso coração, porque senão não vamos caminhar, vamos nos ferir. Você pode se colocar de pé? Paulo diz que Davi conseguiu servir a Deus conforme o desígnio de Deus e de acordo com a sua geração. O maior desafio é essa convergência. Concluo dizendo, naquele livro Casamento Sustentável, preste atenção, em 1943, Walter Langer, psicanalista clínico, estudou a psique de Hitler. Chegou à conclusão que Hitler era um excelente orador, um excelente comunicador, um homem extrovertido. Contudo, Hitler era neurótico, psicótico, viciado em chocolate e em pornografia. Hitler saiu do ventre de uma mãe, foi criado dentro de uma casa. O teórico Winnicott vai dizer que mães castradoras e pais omissos e ausentes geram para a sociedade seres patológicos que vão patologizar toda a sociedade. É o que tem em Brasília, é o que tem em muitos lugares do nosso país. Gente que é para ser ponte, mas se torna muro na vida do outro. Pastor, seja ponte na vida do seu colega. Convirja em Cristo, sendo o caminho para que ele passe, para que ele chegue. Porque Barnabé um dia levou Paulo. Você pode levar alguém, você pode ajudar alguém. E quando você estiver ajudando alguém, você está semeando. Lá na frente, alguém vai levar você. Isso só vai acontecer se nós estivermos literalmente convergindo a nossa vida em Cristo. Pastores batistas são bons teólogos. A grande massa são bons estudiosos. A grande massa são bons oradores. A grande massa conhece de seitas, heresias. A grande massa. Mas a gente precisa conhecer um pouco mais do nosso coração. Porque senão vamos adoecer emocionalmente. E para mim concluir, pastor Marcos, eu concluo agora, as doenças emocionais são as únicas que têm características espirituais. Eu vou repetir, as doenças emocionais são as únicas que têm características espirituais. Davi, quando estava emocionalmente doente, Salmo 116, versículo 3, ele fala, angústias do inferno. Quer ver uma coisa? Quantos pastores aqui, de vez em quando na semana, não importa quando, acorda de madrugada com a perturbação, não sabe nem o que é? Levanta a mão assim, por favor. Muito bem. Eu também sou igual a você. Aí eu tenho que ajoelhar, eu tenho que orar. Nós estamos lidando com gente, mas também estamos lidando com demônios. Não pessoas, mas demônios.
Vivemos uma batalha espiritual. Essa é a realidade, assim como nossos irmãos viveram. Deus abençoe a todos em Cristo. Eu queria orar. Posso orar, pastor Marcos? Nós vamos estar orando. E antes de orar, podemos declarar: és fiel em todo o tempo. Só o refrão de novo. Eu gostaria de ter o privilégio de orar com você. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui falando aos meus irmãos. E para mim é uma grande honra estar aqui falando aos irmãos, sabendo que o ambiente que eu estou aqui à vontade. Em outros ambientes a gente tem uma outra fala, a gente tem outra forma de falar, mas aqui eu estou entre meus irmãos. Eu estou como se estivesse na igreja que sou pastor, porque eu sou transparente. Não fico de minúcias, né? Sou o que sou. E você é o que é. E você é uma bênção de Deus. Você pode dar um abraço quem está ao seu lado? 3 abraços e dizer: você é uma bênção de Deus, colega. Traz o livro aí para mim. Espero que tenha atendido. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Vamos mais uma vez? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. No Salmo 27, verso 13, Davi diz: certamente verei a bondade do Senhor nas terras dos viventes. De outra vez ele disse: todo homem é mentiroso, seja Deus verdadeiro. E no Salmo 23 ele disse que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode declarar? Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti. Nós vamos orar agora, feche seus olhos. Meu pastor amado em Cristo Jesus, se nessa manhã você precisa liberar perdão a alguém, de repente a um filho, de repente a própria esposa, de repente a você mesmo, de repente a um membro da igreja, de repente a um colega de ordem, a um colega que está com você, ou, enfim, não importa. O inimigo tenta nos separar, o inimigo tenta nos dividir, mas precisamos convergir em Cristo, ainda que em algum momento tenhamos alguma opinião diferente, ou ainda que a nossa personalidade seja tão diferente, contudo em Cristo precisamos nos perdoar. Se você precisa perdoar alguém, precisa liberar isso nessa manhã, eu queria orar com você. De olhos fechados como estamos, pastor, colega, amigo, em nome do Senhor Jesus, não importa se é seu filho, não importa se é sua esposa, não importa se é a você, a um membro da sua igreja, a um colega. Se você precisa e quer perdoar essa pessoa, faça só um gesto com a sua mão, em nome de Jesus, levante sua mão bem alta assim, e nós vamos estar orando. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, colega, Deus abençoe, Deus abençoe, pode baixar a mão, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que Tu não deixes ficar no coração do meu colega, desse pastor de Deus, esse pastor que é do Senhor, a tristeza, Senhor. Ele foi ferido, e às vezes ferimos pessoas sem saber. Às vezes a forma que falamos, que comunicamos, às vezes fere o outro. Então eu quero pedir, Senhor, que agora Tu trate esse coração, no sentido, Senhor, que haja liberação e paz.
no sentido, Senhor, que haja paz naquela ordem de pastores, que haja paz naquela associação, que haja paz naquela igreja. E dentro de casa, talvez o colega excedeu, bateu fisicamente no filho ou na filha e sentiu que excedeu, está com o coração aflito. Ô Senhor, trata o coração do meu irmão, dá força a ele. Nós somos pais, nós somos avós, e nós lutamos muito para manter a nossa família, e como é difícil mantê-la financeiramente, mantê-la emocionalmente, mantê-la ministerialmente. Então nos ajuda no desafio de Paulo, quando ele disse: se não cuidarmos bem da nossa casa, não podemos cuidar da igreja. Então, ser conosco, ó Pai, abençoa cada colega em Cristo Jesus, que cada igreja seja muito abençoada nessa convenção. Obrigado pela vida do presidente, pastor Marcos Luiz Lopes, continua sustentando a irmã Ione, seus filhos, seu neto, Senhor. Toma em tuas mãos, pastor Vanderlei Marins, toma o teu servo, derrama graça sobre sua vida, sua esposa, sua casa, Senhor. Toma o Bruno, Senhor, Festas, que tem sido esse guerreiro incansável, como o nosso executivo, Senhor. Abençoa, Senhor, toda a diretoria aqui presente, ó Pai. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor me deu de estar aqui com os meus irmãos, nesse dia histórico na minha vida. Obrigado, Senhor. E eu quero te pedir de igual modo, perdoa os meus pecados. Me ajuda, Senhor, a continuar a cada dia trabalhando. E obrigado pela igreja que me deu para pastorear. Eu pastorei uma igreja abençoada, de irmãos amados, gente honesta, gente séria, gente feliz, ó Pai. Muito obrigado pelas organizações que permanecem firmadas lá em nossa igreja em Parque Colorado, funcionando ativamente para a glória do Teu nome. Eu quero te agradecer, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? De pé como estamos? Amém. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Vanderlei. Vem cá, pastor Vanderlei. Eu queria tirar uma foto. Tira para mim, pastor. Pode ser? Agora eu vou ficar famoso aqui do lado do homem. Tem pastor que não gosta de foto, eu tiro foto. Vai lá no meu Instagram lá. Pastor Vanderlei, eu quero te dar esse presente. Esse livro foi prefaciado pelo Paulo César Lima. Paulo César Lima já está com Cristo, era um grande escritor, e eu quero lhe presentear, tá bom? Amém. Eu quero passar também tem mais um aqui. Eu quero passar também as mãos do pastor Marcos Luiz Lopes. Pastor Marcos, nosso presidente. Quero passar o livro Lançamento, Casamento Sustentável. Você escreve sobre família sempre, tá bom? Quero que possa contribuir também. E quero passar as mãos do executivo. Executivo? Outra. Amém. Gente, já vou acabar aqui já, tá? E para o executivo, o livro O Batismo com o Espírito Santo. É, executivo. E vem para cá que a gente é muito pequeno, cara. 2 pequenininhos. Obrigado, amados. Deus abençoe a todos. Vai lá na Bíblia King James, tem um preço muito bom. Vai lá no meu livro e ajuda a abençoar Emanuel e Vitória. Amém, irmãos? Podemos dar um aplauso a Jesus?